Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar. Quem quiser um pouquinho de renite, eu estou distribuindo. Será uma grande satisfação partilhar, dividir. Caríssimos, hoje é Hoje é aniversário de consagração do Estado de Minas Gerais a Nossa Senhora da Piedade. Hoje também celebramos a memória de Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, que presta um grande serviço para a Igreja através dos exercícios espirituais, uma dinâmica de oração muito própria daquele que, sendo um homem letrado e com posses, um homem de guerra, após ser machucado e ter de ficar muito tempo assentado, cuidando de sua ferida na perna, ao ler a vida dos santos, encontra um tesouro. Todos nós, ao celebrarmos hoje esse dia, podemos ter inúmeros motivos para agradecer, pedir, ou mesmo até olharmos agora para esse momento como mais um. Entretanto, gostaria de com vocês olhar um pouco para aquilo que Jeremias, no capítulo 15, versículo 10, e depois do 16 a 21, apresenta com grande tristeza. Ai de mim, minha mãe, que me geraste um homem de controvérsia, um homem em discórdia com toda a gente. Não emprestei com usura, e ninguém me emprestou. E, contudo, todos me amaldiçoam. Quando encontrei tuas palavras, alimentei-me, e elas se tornaram para mim uma delícia e a alegria do coração. O modo como invocar teu nome sobre mim, Senhor dos Exércitos. Só um minuto. Jeremias é um homem com um estilo muito próprio, que talvez seja muito parecido com alguns de nós. Ele, apesar de reconhecer as riquezas de sua vida, apesar de reconhecer a beleza de ter o Senhor conduzindo seus passos, orientando suas palavras, seu modo de viver, é um homem também que reclama diante das adversidades da história. Ai de mim, minha mãe, um homem em discórdia com toda a gente. Jeremias vê seus amigos e sua história toda destruída simplesmente porque fala o que é necessário. Quando encontrei tuas palavras, alimentei-me, e elas se tornaram para mim uma delícia e a alegria do coração. Ele, ao encontrar com o Senhor nosso Deus e colocar-se a seu serviço, encontra algo que o satisfaz de tal maneira que ainda, e aí que é a contradição,
Eu acredito que todos vão perceber muito bem o que é isso. Ainda que existam inúmeras controvérsias e dificuldades, ele continua a fazer aquilo que o leva a dizer: ai de mim, minha mãe, que sou um homem em discórdia com toda a gente. Ora, se ele percebe que há discórdia, ele percebe que existem dificuldades, ele percebe que existem oposições, ele percebe que, em alguns casos, seria melhor não mexer com determinadas coisas, com determinadas pessoas e com determinadas ideias. Por que então continuar? Eu gosto de alguns exemplos familiares ou de proximidades de nossas relações que ajudam a entender um pouco disso. Em alguns casos, me lembro de um jovem que conheci e que tinha suas dificuldades na escola, mas a mãe e o pai sempre ali falando. E o pobre coitado do menino, com todas as dificuldades que eram próprias de umas limitações que ele tinha fisicamente. Mas a mãe e o pai persistindo. Até que, por fim, se descobre o que era. E ele consegue se desenvolver academicamente. Mas por que insistir, quando algumas vezes parece que a pessoa simplesmente não quer? Ou ainda, por que insistir em cuidar de alguém que quanto mais você cuida? E me lembro de uma pessoa que conheci, na verdade um tio adotado, que cuidava do irmão alcoólico, morreu basicamente como indigente, e o irmão aparecia, ele dava banho, cuidava, passava um tempo, ele não conseguia ficar longe do álcool, sumia novamente. Mas quando aparecia, o irmão novamente cuidava, fazia a mesma proposta, se dedicava. Por quê? Por que insistir numa luta que às vezes parece já estar perdida? Senão porque aquela luta tem mais valor do que as perdas. Senão porque aquilo que se encontra com aquela pessoa, ou o que aquela pessoa significa, ou o que aquele objetivo significa, não vale mais do que os empecilhos e os atropelos. Porque um jovem que se dedica à faculdade de medicina com todos os esforços que precisam ser dados e às vezes com a vontade de chutar o balde, persiste, senão porque aquilo que é maior do que os empecilhos, do que as dificuldades. Acredito que eu tenha conseguido elucidar o que leva Jeremias a continuar esse caminho. O seu caminho tem um sentido. Ele encontrou um alimento, ele encontrou um motivo, uma razão maior do que todas as dificuldades que poderiam marcar sua história, suas relações e as perdas. Ele encontrou um tesouro. Como Inácio de Loyola encontrou um tesouro. Como a bem-aventurada Virgem Maria encontrou um tesouro. O tesouro, qual é? Senão o próprio Senhor. Quando escutamos no Evangelho de Mateus a imagem de um homem que faz tudo para ter um campo onde encontrou um tesouro, ou então faz tudo para ter uma pérola de grande valor. O que é, na verdade, o reino dos céus? Não é somente um lugar. Permitam-me só mais uma vez. O tesouro que eles encontraram, o reino dos céus, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Como assim?
Não se pode viver a dinâmica do reino dos céus se não se encontrar com o Rei que regerá os nossos passos, nossas escolhas e nossa vida. Se ele não for a joia de maior valor, a pérola mais preciosa, se ele não for aquilo que está acima de todos os empecilhos, nossa luta sempre será pesada demais. Como uma mãe só verá a dificuldade de carregar um filho portador de necessidades especiais, como vi algumas vezes, subindo as escadas, mais de 200 degraus, da parte de baixo do aglomerado da serra até o topo, carregando aquele menino, se não fosse pelo tesouro que ele é. Da mesma forma, viver a dinâmica cristã, viver a vida cristã, só tem sentido diante das adversidades e até diante de alguns ataques que nós vemos, ou às vezes algumas formas inadequadas de arte que nos agridem, se não tivermos a plena certeza do valor que o Senhor tem no nosso viver. Se não formos capazes de entender o que significa o que diz o Salmo, sois meu refúgio no dia da aflição. Quando diremos isso? Quando tivermos percebido que nos dias da aflição, Ele foi o nosso sustento. Se não tivermos percebido qual é o grande valor que Ele tem no nosso viver. E me permitam, talvez isso gere algum desconforto, mas, me perdoem, eu gostaria muito que o fogo na terra estivesse aceso, diz Jesus. Sabem qual é o problema? É que nós mesmos, que tanto falamos de Jesus, muitos de nós, que falamos de Jesus, que o colocamos como a joia mais preciosa, não travamos o pior de todos os combates. Aquele que levou Inácio de Loyola a ter de combater uma guerra que estava dentro dele. A de um homem violento, a de um homem voltado para as armas, a ser um homem que se dedica ao diálogo, à razão, ao silêncio e a promover a paz. Só faz isso quem encontrou o grande tesouro, Jesus Cristo. Você já o encontrou?